Prezados companheiros, muito boa noite. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe neste momento, que é uma grande felicidade para todos nós. Estamos anexando ao programa Espiritismo e Vida a sessão Relembrando Chico Xavier, onde estaremos estudando os casos que foram anexados ao livro Lindos Casos de Chico Xavier, pelo companheiro Ramiro Gama. A cada semana, todas as terças-feiras, às 22h30, estaremos aqui com um convidado especial, cada um deles falando a respeito de um dos capítulos do livro. E antes de fazermos a nossa prece, gostaria de lembrar a todos que este programa ele é realização do Grupo Cairbar Schutel de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba, apoio do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz, o patrocínio da Integral Terapia Holística de Pindamonhangaba, a apresentação é esse que vos fala, David Ascenso, e esse programa é transmitido em parceria com a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia, na qual nós damos as nossas boas-vindas. Vamos então à apresentação da TV Espírita Nosso Lar. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao Divino Mestre Jesus, a todos os benfeitores da espiritualidade maior, em especial ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel, ao nosso querido André Luiz, e hoje em especial ao nosso querido Chico Xavier, que são aqueles que têm coordenado as atividades do programa Espiritismo e Vida e os seus parceiros de trabalho. Que na noite de hoje, no primeiro capítulo do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do nosso querido Ramiro Gama, o nosso convidado da noite tenha o amparo e a proteção de que necessita para que as suas palavras venham tocar os nossos corações e também o coração de todos aqueles que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe e nos proteja, nos iluminando a todos neste momento. Que assim seja. O nosso convidado da noite, com muita alegria no coração, que eu tive a honra de conhecer através do Orson de Matão, de outros companheiros que já o haviam indicado, é o meu amigo e irmão de caminhada, César Sátiro Santos, que é conferencista espírita, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, em Sherbrooke, no Canadá, é professor de Química e mestre em Ensino de Ciências. Já tem 2 livros publicados, o primeiro, Rico ou Pobre, uma questão de educação, e o segundo, Ensino de Ciências, abordagem histórico-crítica. Ambos os livros foram publicados pela editora Autores Associados. César, boa noite, bem-vindo, mais uma vez participando conosco. Gratidão de coração pela sua bondade em nos atender. Eu que agradeço, Davi, muito boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nestes momentos.
É uma alegria estar de retorno, é uma alegria participar, e eu fico muito contente, muito feliz pelo convite. Então, para que nós não percamos tempo no conhecimento que com certeza vamos receber da noite de hoje, a palavra é sua, bom trabalho, e vamos aí nos deliciar com um dos primeiros, né, o primeiro dos casos do nosso querido Chico. Bom trabalho. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado a todos, é uma alegria muito grande nós estarmos hoje com vocês. Queremos abraçar aos nossos irmãos na Bahia, em todo o Brasil, aqueles que acompanham, né, junto conosco, estes momentos de luz, de reflexão. Quando Davi nos contactou, né, para o convite para participarmos desta série de programas, foi uma alegria muito grande, porque não há nada que nos dê maior prazer, não há nada que nos comova mais do que falar, do que lembrar de Chico Xavier. Acredito eu que estamos diante de uma destas figuras históricas, e os homens do futuro vão olhar e vão dizer, mas será que esse homem existiu mesmo? E graças a Deus, contrariamente a outros períodos históricos em que nós não tínhamos como registrar, talvez tenhamos, né, perdido uma parte da sua história ali no começo, mas nós conseguimos guardá-lo em vídeo, guardá-lo em fotos, registrá-lo, né? Porque senão ele certamente passaria para a história como uma dessas figuras lendárias, que nós diríamos, não, isso não é possível, uma pessoa assim não existiu. Mas ele não só existiu, como ele foi espírita, e o maior espírita de todos os tempos, depois de Allan Kardec, depois de Leon Denis, depois desses grandes vultos, ele foi aquele que veio para assentar as bases, para completar o edifício, para estabelecer na pátria brasileira esta obra que se concretiza com o trabalho de Chico Xavier, a obra do Consolador Prometido. Depois dos livros de Allan Kardec, de Leon Denis, de Gabriel Delany e de tantos pioneiros, a obra de Chico Xavier vem completar a codificação, e depois destes livros, nós não andamos mais sós. Nós estamos amparados pelo conhecimento espiritual. Venham os séculos e nós estaremos amparados pela luz que nos veio do alto através das mãos humildes deste mineiro simples, deste homem notável, cuja grandeza terá que ser estudada pelos decênios a vir. Nós estamos diante de uma figura ímpar, de uma figura única, de um homem que deixou na terra uma obra sem par. No entanto, este homem começa, como todos os grandes, ou como muitos dos grandes homens, ele começa numa cidadezinha simples, perdida no interior do Brasil. Ele começa nascendo numa família, numa daquelas casas simples do nosso interior. Sem forro, banheiro no fundo, sem água encanada, sem luz elétrica, uma casa iluminada a velas e a lampião de gás, a lamparinas de querosene. Eu vivi numa casa assim. E durante algum tempo, vivendo numa casa assim, eu pude, quando li essas histórias do Chico, eu disse, meu Deus, né, essa é uma realidade do Brasil que muitos hoje já não conhecem, mas muitos de nós conhecemos. E este menino nasce numa família extremamente pobre, nasce numa família extremamente humilde, e ele começa a sua vida como toda criança brasileira que nasce no interior, naqueles idos de 1910, né, em extrema penúria, com muitos poucos recursos, com pouco acesso à educação, com pouco acesso à formação, à leitura, vivendo numa cidade extremamente pequena, simples, e ele, aos poucos, cresce num ambiente
embora simples, embora desprovido de qualquer luxo, é cheio de ternura, de calor humano. Essa coisa boa das famílias do interior do Brasil. E ele cresce como toda criança, indo para a escola, brincando na rua, frequentando a igreja, participando das atividades da igreja. E ele vai, aos poucos, vivendo como toda criança do interior do nosso país. Mas, como toda criança do Brasil, ele também sofre as agruras de uma infância pobre e difícil. Mas talvez ele sofreu, num certo momento, lá pelos idos de 1915, quando tinha 5 anos, a dor maior que uma criança pode sofrer. A dor de perder a mãe. Nós, nestes idos lá de 1915, estamos num Brasil que começa a sair, né, do período agrário, do período que começa a pensar em se industrializar. Algumas cidades já possuem indústrias, mas tudo aquilo é muito novo, muito recente. E naqueles idos de 1915, Chico Xavier perde sua mãe, Dona Maria João de Deus, uma figura muito querida, com quem ele tinha uma relação espiritual muito profunda, muito intensa. E ela parte, o deixando aos cuidados de uma madrinha, Dona Rita de Cássia. E todos nós já ouvimos, né, um pouco essa história. O importante é o que nós seremos capazes de tirar dela hoje. Dona Rita de Cássia, como muitos irmãos nossos, era uma pessoa que vivia a prova difícil das obsessões. E não sem razão, ela teve este processo intensificado quando recebeu aquele menino que parecia um pouco diferente. Ela o provocava, ela o agredia, e ao ponto de ele tomar praticamente surras diárias, né, com vara de marmelo. Ela sofisticava as agressões, ela sofisticava as formas de machucá-lo, e chegou ao ponto de cravar garfos na carne, na barriga do menino, garfos que às vezes ficavam pendurados ali por algum tempo, até que caíssem. E ele vivia, então, essa verdadeira tortura, né, impensável. Não importa em que situação, impensável. Né? Se nós publicássemos uma notícia dessa hoje, nós veríamos a comunidade se levantar revoltada, não aceitando esse tipo de atitude. Ele chorava muito, sofria muito, estava longe do lar, porque o pai, né, dividiu a família, mandou os filhos, cada um para um lugar, distribuiu, né, a família, como aconteceu com muitas famílias, muitas vezes no Brasil, diante do número elevado de filhos, da incapacidade de gerenciar sozinho aquela situação, eles acabavam fazendo isso. E ele, com esta senhora, Dona Rita de Cássia, ele viveu 2 anos infernais, de muito, muito sofrimento. E, num certo momento, ele diz, né, o texto dos lindos casos de Chico Xavier, essa belíssima obra, ele diz que, num certo momento, ele se lembra das orações que a mãe fazia. E ele, num dia ali, muito, muito aflito, sofrido, ele vai, né, para o fundo do quintal, onde havia umas bananeiras, se ajoelha e começa a falar o Pai Nosso. Abaixa a cabeça, ora, as lágrimas escorrem, é uma criança de 5 anos, sozinha no mundo, sem a mãe, sem os irmãos, sem o pai, num lar com uma mulher que o detestava, que o tratava de forma violenta, que o torturava há já muitos meses, e ele ora de maneira contrita, as lágrimas escorrem, e naquele momento, quando ele termina a oração e levanta os olhos, Dona Maria João de Deus estava diante dele, certamente com a permissão do alto, para consolá-lo, para abraçá-lo. E ele se atira nos braços da mãe, porque, como toda criança, ele não pensa
ela morreu, será que ela está aqui, será que ela não está, será que ela é a mesma, será que não é? Ele simplesmente se atira nos braços da mãe, e naqueles momentos, provavelmente, né, materializada, ou como nós vemos nas obras de Allan Kardec, como um agênere, né, um espírito que, pelo ato da própria vontade, é capaz de densificar o seu perispírito e se manifestar, né, visivelmente às pessoas e interagir com elas, inclusive fisicamente, ela o consola. E ele diz, como todo mundo que está sofrendo, mãe, me leva com você, me tira daqui, me leva com você. E ela diz, triste, eu não posso, meu filho, eu não posso. Mas a madrinha diz que eu tenho o diabo no corpo, ela me bate muito, ela judia muito de mim. Me leve com a senhora, não me deixe aqui. Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Tudo isso parece muito poético, né? Mas quem é pai, quem é mãe, o que é que nós sentimos quando vemos um filho machucar o joelho numa queda? Nós trocaríamos de lugar com ele, né? Quando nós vemos ele levar um tombo, se machucar, bater a cabeça. Ou quando ele chega em casa e foi agredido por alguém. Então, eu fico pensando no coração daquela mãe que tinha a alegria de poder voltar para consolar e abraçar seu filho, mas que o via sofrendo. Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar. Ele chora, né, reclama ainda um pouco, e ela diz, não se incomode com isso. Tudo passa, e se você não mais reclamar, se você tiver paciência, insiste ela, Jesus ajudará para que fiquemos sempre juntos. E a partir daquele dia, narra o texto que Chico Xavier passa a ter uma atitude diferente diante das surras. Sabendo que teria o consolo da presença materna, ele aceita as surras como a mãe disse para que ele aceitasse. Não reclama, tem paciência. O que enerva ainda mais a madrinha, que vai sofisticar ainda as formas de maltratá-lo, até que um dia ele é tirado desta situação e pode finalmente voltar para casa. Mas esta é uma história que os nossos amigos vão continuar depois. Nós temos aparentemente uma história destas que nós poderíamos juntar à história de qualquer santo, né, da história humana. E nós vemos ali, naqueles momentos, nós ficamos pensando, primeiro, na dificuldade daquela mãe. Olhar para um filho, vê-lo sofrendo, acompanhar aquelas torturas, dia após dia. E quando ela fala com ele, ela está dizendo e está vendo diante de si não um menino de 5 anos. Ela já estava certamente informada de que aquele menino trazia consigo uma imensa responsabilidade. Ele era a coluna fundamental de um edifício enorme que seria construído em torno dele. Ele era a pedra angular, o alicerce de um edifício imenso. E tudo dependia deles ter disciplina e dele ter paciência. Ela sabia que das mãos daquele menino sairiam o consolo para milhões de almas aflitas. E corações machucados pela vida e pela dor viriam até ele e sairiam consolados. Ela sabia que das mãos daquele menino jorraria a luz do mais alto.
mas ela sabia que o sofrimento faria parte da sua vida. Como Maria, quando chega em Jerusalém para apresentar o bebê ao templo, para os ritos do batismo, e todo menino em Israel passava, ele é visto por Simeão e por Ana, a profetisa. Como Maria, Dona Maria, João de Deus sabia que seu filho estava destinado a ser alguém especial. Este menino veio para elevar a muitos, para diminuir a muitos. Ele será causa de escândalos, de discussões, e ele trará o consolo ao povo de Israel. Maria, João de Deus, sabia que aquele menino, de 5 anos, sofrendo, tinha diante de si toda uma vida de lutas, que ele enfrentaria o ódio gratuito, que ele enfrentaria amigos e abandono de amigos, que ele enfrentaria falsos amigos, que ele enfrentaria a oposição, muitas vezes, daqueles que haviam recebido a luz das suas próprias mãos, e que a vida ainda reservava para ele muitos momentos de combate, de luta, de sofrimento, e que era melhor que ele aprendesse desde cedo a paciência. Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Vejam as palavras. Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E não há nada que nos torne mais forte do que o sofrimento. Como os antigos diziam, né? Diante de uma situação difícil, você tem 2 opções: ser massacrado ou se tornar mais forte. E aquele menino começa a se fortalecer para a imensa luta que o aguardava. E ele precisaria aprender a paciência desde cedo. Mas o que é paciência, finalmente? Nós falamos de paciência, que é preciso ter paciência, que nos processos de dor e de sofrimento, é preciso ter paciência. Paciência vem do latim patientiae, quer dizer aquele que sofre. Por extensão, no cristianismo, quer dizer aquele que sofre sem reclamar. Nós aprendemos, por exemplo, quando mandamos alguém para um hospital, nós falamos: eu quero visitar o paciente no quarto tal. O paciente é aquele que sofre, neste caso, que sofre a ação de uma doença. Nós podemos sofrer o resultado das nossas ações. Davi, acho que o teu microfone está ligado. Se você puder desligar, por favor. Nós sofremos o resultado das nossas ações, aquelas que nós mesmos fazemos. Então, por exemplo, quando você anda no gelo, você pode escorregar. Quando você sai sem blusa no frio, você pode sentir frio. Então, você recebe o resultado da sua ação. Nós sofremos a ação dos outros. Você sai com o seu carro e alguém entra no seu carro. Então, você é o paciente daquela ação, aquele que sofreu a ação. No cristianismo, nós fomos entendendo isso, e quando Jesus nos convida à paciência, quando os grandes mestres nos convidam à paciência, este convite é o convite para que nós soframos sem reclamar. Muitas vezes, as ações que nós iniciamos se refletem sobre nós mesmos, muitas vezes se refletem sobre os outros. E nós, espíritas, dentro da lei de ação e reação, entendemos a paciência como este sofrer a ação, ou resultado da ação. Não é fácil, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver os espíritos dizendo assim:
A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Mas, ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui, para a glória no céu. Se nós ouvíssemos um católico dizer isso, nós diríamos, isso é conformismo, é você não agir na vida para conseguir o que quer, fazer o que quer, é aceitar as coisas. E, na verdade, nós vamos descobrindo, e sim, abençoados são aqueles tocados pela dor. E por que são abençoados? Porque o próprio Chico vai nos explicar mais à frente. Quando nós somos tocados pela alegria, ela se espalha na horizontal. A alegria em nós é algo que se espalha na horizontal. Então, conforto, bem-estar, quando estamos bem, nós comunicamos com todo mundo na horizontal. Mas a dor nos coloca na vertical. A dor nos coloca para Deus. Porque a dor para nós espíritas significa ou eu estou resgatando o passado, ou eu estou dando testemunho. Ou estou pagando minhas dívidas, ou eu estou me preparando para o trabalho que vem. E é lógico que no caso de Chico Xavier, ele estava se preparando para o que viria. Nasce numa família pobre, poderia ter nascido numa família rica. Nasce com pessoas extremamente necessitadas, muitos tinham problemas mentais, dificuldades, obsessões, ele entra na doutrina, né, quando sua irmã vive um processo obsessivo grave. Uma família numerosa, passando necessidades, tendo muito pouco para comer. Ele nasce num contexto de extrema dificuldade, de extremo sofrimento, de limitações extremas. E ele começa a se preparar para os muitos anos de trabalho, de dor, de paciência, de testemunho e de sacrifício que ele teria diante de si. Você precisa crescer mais forte, meu filho, para o trabalho. Aquela criança de 5 anos não entendeu. Mas o próprio Chico, com o tempo, deve ter refletido e pensado naquelas palavras. Ela sabia o que esperava. Ele assume, né, aos poucos, todas as suas responsabilidades, começa a trabalhar muito cedo, e esta paciência, esta virtude que é sofrer sem reclamar, ajustar-se às leis divinas, aceitar o seu quinhão de sofrimento, não se revoltar, disciplinar-se e continuar trabalhando. Então, nós vamos vendo neste homem as virtudes cristãs que vão se manifestando. E, aos poucos, ele começa a tomar consciência de que havia vindo à Terra para um trabalho muito preciso, para uma missão muito precisa. E, aos poucos, ele vai começar a tomar consciência disso. E o exemplo de Chico Xavier é algo que nós temos que refletir todos os dias. E nós vamos tentar mostrar isso. O que é que o Chico precisaria de paciência ao longo da sua vida? Primeiro, a infância difícil, extremamente necessitada. A juventude sacrificada na renúncia de si mesmo. Ele era um moço bom. Ele era um moço que podia viver em paz. E se tivesse nascido na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo, teria se dedicado aos estudos, teria produzido uma obra genial. Mas ele nasce nos confins do Brasil, com gente necessitada, porque ele se disciplina. E a paciência é a melhor disciplina para a alma, porque é a primeira das virtudes. Se nós não tivermos paciência, nós não desenvolvemos nada, nós não construímos nada, nós não fazemos coisa alguma. Uma pessoa pode fixar objetivos, e aí nós vemos, né, a confusão que alguns irmãos nossos fazem, né, inclusive, né, irmãos em situações de destaque,
na Federação Espírita Brasileira, confundindo perseverança com paciência. Você pode se fixar objetivos. Eu quero aprender piano, mas você tem que ter a paciência de repetir as lições todos os dias. As duas virtudes nos levam à conquista daquilo que nós queremos. Mas fixar objetivos é fácil. Né? Aguentar a disciplina e as dificuldades e as dores nos dedos é difícil. Você pode fixar o objetivo de emagrecer, mas o teu corpo está acostumado com uma quantidade de calorias. Um dia tudo bem, 2 dias a fome começa a aumentar, você começa a sentir fome em horários que não sentia, a diminuição de açúcar no sangue começa a deixar você nervoso, irritado, e aí vem a paciência. Porque nós fixamos um objetivo, nós temos que perseverar. Perseverar quer dizer através, severos, do rigor, da tenacidade, da perseverança. É aquele que não deixa, que não larga, que insiste, que batalha. Chico Xavier vai ser um exemplo dessas duas virtudes, mas elas não são a mesma coisa. Os objetivos que ele trazia não é como o objetivo de emagrecer. O objetivo que ele trazia era uma missão determinada pelas esferas superiores que ele havia assumido diante de Jesus. Consolidar o Consolador prometido nas terras brasileiras. Aos poucos ele começa a divisar essa missão e ele persevera na direção dela, mas ele tem que ter paciência para aguentar todos os problemas, todas as dificuldades, todas as oposições, e ele sofreu perseverando na direção da sua missão. A infância difícil, a juventude sacrificada, os sonhos abandonados. Ele queria aprender a tocar piano, ele queria ser um literato, ele queria escrever. Ele era um apaixonado pela poesia, pela literatura, pelas artes. Era uma alma cultivada. E tudo ele abandona. Mesmo o piano, Emmanuel lhe diz, você não pode dedicar tantas horas assim a isso. Você tem que escrever. E Emmanuel não faz isso porque ele é um tirano, ele faz isso porque era o combinado. E era o que o próprio Chico, provavelmente, que deve ser o próprio, né, organizador da sua tarefa, porque era um espírito que tinha essa estatura, deve ter pedido a ele, você não me deixe sair dos trilhos. Por nada, porque por mais superiores que nós sejamos, o mundo pode nos pegar mesmo naquilo que parece bom. Eu gostaria muito de estudar. Estudar é uma coisa boa. Mas, às vezes, isso é usado contra nós para nos levar longe daquilo que nós temos que estar fazendo. Eu quero muito me dedicar ao aprendizado de uma arte. Mas, se dedicando ao aprendizado dessa arte, se você deixa deveres e responsabilidades, cuidado, pode ser um desvio. E Emmanuel o alerta em todos os momentos. E ele pacientemente volta para o trabalho. A dor e a incompreensão da família. Eles não entendiam. Quem, naquela simplicidade do interior de um Brasil, poderia entender um homem daquele? Um menino que começava a falar com criaturas que ninguém via, a escrever, a dar recados, a falar com os mortos. Eles não entendiam. E nós podemos compreender isso muito facilmente. O trabalho exigente, a disciplina ferrenha a qual ele era submetido na Fazenda Modelo. Todos falam muito bem do senhor Joviano, mas dizem que ele era um chefe implacável. Ramiro Gama vai nos dizer isso em outro livro. A multidão que começa a procurá-lo todos os dias, as aflições, as reclamações, os sofrimentos, o sobrinho tomado por uma obsessão para atormentá-lo e desacreditá-lo, a irmã que se suicida, o pai que nunca o compreendeu, as dificuldades financeiras que não acabavam nunca, porque quando morre sua segunda mãezinha, ele assume os 14 filhos da família e trabalha das 3 da tarde às 11 da noite para ajudar no sustento da família. Então nós vemos que nós estamos diante de uma alma que escolheu a disciplina. Escolheu seguir firme
o trabalho missionário que havia determinado para si mesmo. Mas para isso você precisa de muita paciência. Porque paciência é a capacidade de aceitar as pancadas da vida, entendendo que ou elas estão nos disciplinando, ou elas estão nos ajudando a resgatar o passado, ou elas estão nos disciplinando para o trabalho que nós temos diante de nós. Por exemplo, um pianista que se submete a 8 horas de prática por dia, ele vê o objetivo. E quando nós o vemos tocando, nós dizemos, que maravilha, você tem um dom, hein? Você tem um dom, isso é muito bonito, Deus te deu esse dom, né? Deus deu o dom, 8 horas de trabalho por dia durante anos. E nós era a mesma disciplina, a mesma paciência para sofrer, a disciplina que ele se tinha autoimposto. Porque impor-se uma disciplina é muito diferente de receber a disciplina imposta dos outros. E ele, aos poucos, primeiro se ajustou à disciplina imposta pelas condições na qual nasceu. Aquilo foi um aprendizado, foi a formação, foi o primeiro momento. Mas, aos poucos, ele começa a se autoimpor, à medida que ele começa a tomar consciência de quem ele é, da missão que lhe cabia, dos compromissos assumidos diante da espiritualidade, ele começa a se autodisciplinar. E, aos poucos, nós vamos vendo esse homem, né, atravessar imensas lutas, imensas dificuldades, a morte do irmão, que o deixa só. Durante 2 anos, ele realiza sessões no Luiz Gonzaga sozinho, sem ninguém. Todo mundo havia se espalhado por razões as mais diversas, mesmo o irmão havia compromissos com uma pessoa doente, e ele abre o centro espírita todas as noites. Faz a leitura, faz a explicação do evangelho, atende os espíritos necessitados, e muitas vezes a família pensou em interná-lo, porque eles diziam, ele está falando sozinho? Nosso irmão deve estar louco. Mas uma delas disse, bom, mas se ele está trabalhando e não aconteceu nada, enquanto ele estiver trabalhando, está tudo bem, então ele não deve estar louco. E ele trabalhava. Quando escreveu Paulo e Estevão, ele psicografava das 5 às 11 da noite, às vezes até a 1 da manhã. E Emmanuel, no final, lhe diz, eu não te disse que dava para fazer, mesmo trabalhando 8 horas por dia e cuidando de uma família numerosa. À mão. Nós pegamos o livro hoje e temos preguiça de lê-lo. Ele escreveu à mão, letra por letra, palavra por palavra, frase por frase. Foram meses de trabalho. E nós, muitas vezes, temos preguiça de ler. Nós estamos diante de alguém que precisou de muita paciência no seu período de formação e no período todo de trabalho. Porque paciência é sofrer em silêncio. Mas quando você sofre por amor, a paciência, então, toma a amplitude de uma virtude divina, porque Chico Xavier precisaria de paciência, inclusive com o meio espírita. Muitos o consideravam um bobinho. Ele é um médium inconsciente, quer dizer, os espíritos o utilizam, mas ele mesmo é burro. Sabe, o Chico, assim, e quando você acha que as pessoas entenderam, você um dia abre uma live sem querer na internet e escuta um irmão infeliz falando isso hoje. Quer dizer, não entendeu nada. Não entendeu que um médium só pode ser utilizado pelos espíritos se ele tiver no seu arcabouço psíquico a estrutura necessária a ser utilizada. Qual é o bom médium? O bom médium é aquele que tem todos os recursos e disponibiliza isso para os espíritos. Quando os espíritos escrevem em inglês através dele, não é porque ele era inconsciente. Sim, ele tinha a faculdade da escrita mecânica, mas segundo aqueles que conviveram com ele nem sempre a usava.
Era o arcabouço mental dele, tinha o inglês, tinha o francês, tinha as línguas que eram utilizadas pelos espíritos. Ele nunca é como se você tivesse se preparado, como se fosse um professor universitário com 3 doutorados, e aí ele chega para uma criança ou para alguém, para um homem simples da rua, e diz: "Olha, você você quer se comunicar com aquela pessoa ali. Eu posso, você não fala a língua dela, eu posso servir de intermediário para você". Então voltam os pais de família, voltam os médicos, voltam os cientistas, voltam os filósofos, mas eles utilizam alguém que tem todos os recursos para entender o que está sendo falado e transmitir para os outros, porque o recurso está nele. Você não pode usar um meio de comunicação que não tenha a estrutura necessária para transmitir a mensagem. E na mediunidade, o meio necessário é o médium, e nele deve estar todos os recursos. E ele teve que ter a paciência de escutar isso a vida inteira. E nós ficamos encantados, porque ele dizia: "Eu sou um burrico dos espíritos, eu não sou nada". E tem gente que acreditou, porque ele era tão simples, tão autêntico, que muitos acreditaram que ele era realmente um burrinho, né, que não estava nele a faculdade, a possibilidade, a grandeza. Você não produz uma obra-prima se você não tiver os instrumentos para isso. Você não escreve os livros que passaram por ele se um médium não tiver a condição intelectual, espiritual, a estatura para fornecer aos espíritos os instrumentos que eles precisam. Então, isso está lá no livro dos médiuns. E aí nós vemos irmãos que ainda não entenderam. Ele teve uma convivência difícil, muitas vezes, com muitas pessoas no meio espírita. A casa que o recebeu, né, ele começa a publicar os seus escritos, os seus primeiros escritos vão ser publicados no jornal Aurora. E quem era o coordenador do jornal Aurora? Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt havia estado na Federação Espírita Brasileira, mas ele percebeu que o Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira, falava com os intelectuais, não falava com o povo. E ele começa a publicar aquele jornalzinho de 4 páginas, e aquilo rapidamente chega a 15 mil e logo a 40 mil por quinzena. 40 mil unidades por quinzena. E Chico Xavier começa a publicar os seus primeiros escritos no jornal Aurora, um jornal para o povo, um jornal para as pessoas simples. Mas quando ele precisa publicar o primeiro livro, bom, o próprio Inácio recomenda, né, junto com outros, que ele vá à federação, porque eles tinham os meios. E ele vai ter uma relação difícil com a federação. A casa que teve a honra de abrigar o trabalho do maior missionário do Cristo na Terra no século XX. Chico Xavier é o maior missionário do Cristo na Terra no século XX. E ele conseguiu se apagar completamente para que brilhasse o Cristo. Ele conseguiu se apagar para que o Cristo aparecesse para nós, nas suas obras, nos seus escritos, no seu exemplo de vida. O Cristo estava presente. Chico Xavier é um amigo fiel do Cristo. É um amigo que jamais traiu o Cristo. E ele terá uma convivência difícil, muitas vezes, no meio espírita, com incompreensões, com ataques, com agressões gratuitas, pessoas o criticando por razões as mais tolas, muitos escrevendo em jornais quando ele decidiu cobrir a cabeça com um boné, depois o criticando quando ele decidiu cobrir a cabeça com uma peruca, como se isso tivesse alguma importância. E ele recebe agressões e agressões e agressões, e ele continua, porque ele olha para o objetivo. Ele sabe que tem que escrever 30 livros.
mas se nós conhecemos bem o Chico, ele próprio deve ter determinado antes de vir que seriam pelo menos 200. Mas deve ter pedido a Emmanuel, não me assuste, diga que é 30. E ele vai de 30 para 100, de 100 para 150, de 150 para 200. E nós encontramos em cada uma destas páginas o Cristo e a doutrina espírita que nos traz o Cristo de volta. Em cada uma. E nós vemos irmãos afoitos querendo publicar livros. Todo mundo quer publicar livros. Nós temos 500 livros de Chico para estudar, para conhecer, para refletir, para explicar às pessoas. Como ele que começou fazendo seus primeiros escritos num jornal destinado ao povo simples. Porque Chico sabia que ele era a coluna de um edifício importante. Ele teria que ter paciência e se disciplinar. Porque ele, como Allan Kardec, via só uma coisa. Ele via os corações aflitos. Ele via as mães e pais aflitos que viriam até ele. Ele via aqueles homens que chegavam a Pedro Leopoldo, a Uberaba, com o coração cheio de dor e que partiam consolados. Ele via muitos que chegavam com o coração frio e endurecido e partiam com a alma aquecida e iluminada. E esta alma aquecida e iluminada ia criar uma creche, um asilo, um centro espírita nas localidades as mais diversas do Brasil. E o fogo, a luz daquele homem vai se comunicando a todas as pessoas no Brasil. E o espiritismo passa a ser uma palavra conhecida, uma doutrina conhecida, princípios conhecidos, e a obra de Chico Xavier solidifica o Consolador prometido na terra. Ele traz Jesus para o povo, ele traz Jesus para os que sofrem, para os que andam sós nas noites escuras do mundo, para os que estão abandonados nos asilos, para os que estão nos hospitais sofrendo e passando dificuldades, para as mães de família que, como sua mãe, muitas vezes deixavam de comer para dar de comer aos seus filhos, para os homens que trabalham honestamente e precisam de amparo e de fortaleza para não caírem. Ele olhava para estas pessoas. E é por isto que ele vai pacientemente aceitando todas as agressões. A Federação Espírita Brasileira, durante décadas, insistiu em manter as obras de Jean-Baptiste Rustin ao lado das obras de Allan Kardec e das obras de Chico Xavier. Ele simplesmente continua trabalhando. Agora vivemos o processo de adulterações das obras do próprio Chico, porque se não podemos destruir o homem, vamos destruir a obra. E irmãos infelizes escrevem nas suas próprias biografias novas garfadas contra Chico Xavier. As de Dona Rita de Cássia foram só as primeiras, porque até hoje ele recebe garfadas nas costas. Mas Dona Rita era ignorante. Dona Rita era uma mulher obsedada que não conhecia o espiritismo. Triste foi e continua sendo quando ele recebe garfadas de irmãos que receberam a luz das mãos deste homem. Quando ele recebe garfadas daqueles que beberam nas suas obras o conhecimento espiritual, mas não entenderam. Eu não gostaria de escrever na minha biografia uma garfada contra Chico Xavier. E Deus abençoe esses irmãos, que eles pensem antes de mudar uma palavra nas obras de Chico, se darem o direito de mudar uma palavra, uma vírgula. Deus tenha compaixão destes irmãos. Deus tenha compaixão destes irmãos. Todos os vossos pecados vos serão perdoados, menos aqueles que cometerdes contra o Espírito Santo. Que Deus tenha compaixão destes irmãos. Porque Chico continua. Ele continua. Uma década, 2, 3, meus irmãos,
Nós, às vezes, não aguentamos 5 anos de trabalho disciplinado. Ele trabalhou durante 75. Só uma alma feita de aço pode suportar isso. Mas ele não fazia isso com frieza. Ele fazia isso carregando as dores do povo. Ele fazia isso carregando o sofrimento daqueles que vinham até ele. Algumas pessoas diziam, nossa, mas o Chico está tão doente, tão cansado, chega no centro carregado e ainda vai para o centro, que absurdo, já está na hora dele parar. Ele olhava as mães que vinham de longe, os aflitos, os que estavam pensando em suicídio, e que muitas vezes só de vê-lo, de tocá-lo, de beijar a sua mão, partiam dali renovados. Porque nós estávamos diante de um discípulo do Cristo. As pessoas dizem, Chico Xavier foi isso, Chico Xavier foi aquilo, ele foi tal pessoa. Lógico que todos temos o direito de discutir e dar opinião, mas para nós espíritas, Chico Xavier foi Chico Xavier. Porque cada dia da vida deste homem foi uma bênção para a humanidade. Cada dia, cada hora, cada momento, cada palavra, cada gesto, foi o Cristo de volta. Que importa quem ele foi? No passado, nós tivemos 75 anos de Chico Xavier. E nós sabemos quem ele foi, como Chico Xavier. Ele não é uma história inventada. Ele é um homem real, simples, bom, e se apagou ao ponto das pessoas realmente acreditarem que ele era nada. Mas ele o fez porque ele tinha um objetivo. Ele sabia o trabalho que tinha diante de si. E ele sabia que um dia partiria da terra, mas que ele deixaria para nós, a pedido do Cristo, o Consolador, consolidado. Se hoje nós entendemos Kardec, se hoje o Espiritismo brasileiro é essa fonte de luz para o mundo, é graças às obras, ao trabalho e ao exemplo de Chico Xavier. Exemplo que nós temos que pensar todos os dias, para que os nossos centros espíritas não se transformem nas antigas igrejas suntuosas e ricas que não atendem o povo, para que eles não se fechem, para que as nossas casas não se fechem à dor e ao sofrimento dos obsedados, para que nós não esqueçamos os jovens e as crianças que precisam de evangelização e de formação espiritual, para que nós não esqueçamos a simplicidade de um homem que realizava o culto do evangelho à sombra de um abacateiro num bairro pobre, no meio do povo. Este é Chico Xavier. E quando ele fala, é Jesus que fala. Quando ele anda entre o povo, é Jesus que anda de novo entre o povo. E as pessoas chegam, buscam aquela luz, vêm de longe, vêm dos lugares mais distantes, viajam dezenas de horas para se aproximar, porque, como ele próprio dizia, o povo tem fome do Cristo. Nós temos saudade de Jesus. Ataques, perseguições, agressões. Aos poucos ele vai conquistando com paciência o respeito de toda a comunidade brasileira, ao ponto de ser eleito o brasileiro do século. Paciência. Mas, como Emmanuel define, paciência é a obstinação pacífica. Ou seja, ela está conectada à perseverança. Porque a paciência é a capacidade de sofrer aquilo que o nosso objetivo nos impõe como necessidade de sofrimento. Eu quero me reformar intimamente, eu preciso sofrer as agruras da reforma íntima.
Para isso é preciso paciência. Paciência de recomeçar, refazer, continuar, aceitar as dores que vêm, chorar as lágrimas por nos vermos ainda frágeis e incapazes de realizar aquilo que já sabemos. A capacidade de sofrer em nós é a necessidade do aluno que aprende. A capacidade de sofrer em silêncio em Chico é a capacidade do professor que ensina. Ele tem a paciência dos mestres. Ele sabe o que precisa fazer e muitas vezes ele se afastou de pessoas queridas. Muitas vezes ele se afastou de grandes amores. Muitas vezes ele viu amigos queridos partirem. Será que nós pensamos que ele não gostaria de estar com aqueles que eles amam, que ele amava? Será que nós pensamos que ele não gostaria de ter perto de si aqueles que ele reconhecia muitas vezes do passado? Grandes amores, grandes amigos, pessoas que vinham, que se encantavam, que passavam anos ao lado dele, que muitas vezes produziam obras interessantes e de repente iam embora, levadas pela vida. Ele queria ir com elas, ou ele queria retê-las consigo, mas ele continuava. E quantas noites deve ter chorado só o abandono, o ter que seguir só, porque nós humanos, nós precisamos dos outros, nós precisamos de carinho, nós precisamos de amigos, de uma família. Mas ele havia fixado um objetivo. E ele havia prometido ao maior dos seus amigos que ele não falharia. E o Cristo, quando entregou nas mãos de Chico Xavier a missão de consolidar a mensagem do Consolador prometido, aquele que ele nos havia prometido há 2000 anos, ele não poderia entregar isso nas mãos de qualquer um. Teria que ser alguém capaz de entregar o trabalho feito. E quando Chico Xavier entrega a alma, nós vemos descrições bizarras, que haviam fileiras de anjos para recebê-lo, e havia, eu não consigo imaginar nada disso. Quando eu penso Chico Xavier deixando este mundo, eu imagino Jesus chegando disfarçado de mendigo, entrando sem ninguém perceber, dá a mão para o Chico. Chico reconhece os olhos dele e diz: ah, finalmente, Senhor. Finalmente o Senhor veio. Eu fiz o trabalho. Entreguei. Deixei aos meus irmãos a tua mensagem. Vem, Chico. Vem. O trabalho está feito. E eles saem em silêncio, quietinhos. E na noite nós vemos 2 estrelas partindo solitárias. Não, não há fileiras de anjos. Não há pessoas gratas, porque ele nunca recebeu, ele nunca esperou nada. E aquelas 2 estrelas partem no silêncio da noite fria. E aquele homem parte com a sensação de quem cumpriu o seu dever. Simplesmente cumpriu o seu dever diante do Cristo e diante da humanidade. Chico Xavier, meus irmãos, é uma bênção. Chico Xavier é a prova de que Jesus não nos esqueceu. Chico Xavier precisa ser lido, conhecido, meditado, aprofundado, porque ele foi para nós todos a presença do Cristo. Então, quando tivermos que enfrentar as nossas lutas e dores, tenhamos paciência, porque nós estamos em aprendizado. Mas a paciência dele foi a paciência dos mestres, que repetem a lição, e o repetem 500 livros. E com 75 anos de vida, dando em todos os dias o exemplo de ser cristão. Que Jesus nos abençoe. E quando nós lermos um livro deste homem, que nós possamos em silêncio
agradecer. Dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos esqueceu. Na noite escura das nossas almas, os caminhos errados, os equívocos das nossas vidas, o Senhor não nos esqueceu. E eu me lembro, ainda muito jovem, quando entrei na fila para cumprimentá-lo, já 1h e tanto da manhã, eu fiquei pensando, o que eu vou dizer? E pensei, e a fila foi andando, e quando eu me abaixei e peguei as mãos dele, eu só disse, muito obrigado por tudo. Isso é o que nós temos a dizer a Chico Xavier hoje. Muito obrigado pela tua infinita paciência, meu irmão. Que Deus te ilumine, porque eu sei que você não está nas alturas sendo festejado, você já deve estar nos vales de dor, de sofrimento, ajudando e amparando aqueles que precisam. Que nós tenhamos a decência e a coragem de seguir o teu exemplo. Muito obrigado, meus irmãos. Prezados companheiros, me sinto assim extremamente emocionado por tudo aquilo que o nosso querido César nos trouxe na noite de hoje, nessa estreia desta sessão, relembrando Chico Xavier. Confesso a vocês que durante umas 2 vezes no dia eu cheguei a chorar porque tive a oportunidade de conviver com o Chico durante 7 anos. E lembrar do Chico é uma coisa que aperta o coração da gente quando a gente para imaginar a oportunidade de ter ficado ali com ele a cada 2 meses, num fim de semana, na casa dele, no Grupo Espírita da Prece. Então, hoje já chorei 2 vezes de emoção, de alegria, porque esse momento, graças a todos os companheiros, graças à TV Espírita Nosso Lar, ao Derni, ao Sérgio, que cuida da parte técnica, e a todos, ao Grupo Caibara, ao Centro Espírita Caridade e Amor, a Integral Terapias, aqueles que nos dão apoio cultural, é a realização de um sonho de poder prestar a nossa, não a minha, a nossa homenagem a um homem, a um espírito tão grandioso como foi o nosso querido Chico Xavier. Então, todas as terças-feiras nós vamos, ao final de cada exposição, apresentar aí um depoimento, uma canção, alguém tocando, uma poesia. Então, quem vai falar hoje, quem vai dar aí o seu depoimento é a nossa querida a Bel Guirado, que trabalha no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Pindamonhangaba. A Bel, que foi responsável pelo grupo vocal Anália Franco, na Casa Transitória, e hoje é responsável pelo grupo vocal Augusto Vive, lá na Casa de Eurípides. E a Bel gravou uma música, até em homenagem, ela fala que é em homenagem a mim mesmo, porque é a música que eu mais amo do Chico. Então, nós vamos aí passar a musiquinha. Peço a todos muita paciência, como disse o César, porque os botões são muitos, então a gente tem que ir com calma para que tudo dê certo. Então, vamos lá. Olá, amigos! Estamos aqui a convite do Davi, nosso amigo Davi, para fazer essa homenagem tão importante ao nosso querido Chico. Uma homenagem singela, mas nós vamos apresentar a música Chico Bondade Xavier. É da autoria de Augusto César Vanucci, e nós tivemos a oportunidade, com o grupo vocal, de apresentar essa música para o Chico. Vale uma colocação que ele sempre balançava a cabeça, negando assim a sua importância
em toda aquela simplicidade, a humildade que sempre foi característica dele. Mas também soubemos que sempre que a gente cantava essa música, ele em ensaios ou coisa assim, chegou a nós também de que ele recebia essa vibração de carinho e de fortalecimento. Então que o Chico possa receber essa nossa homenagem e vamos ao Chico Bondade Xavier. Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar, seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor, seu nome é Chico, o velho Chico, valha-me Deus, nosso Senhor, sonho lindo ver o mundo pelo seu olhar, a esperança, vida eterna, sol de amor no peito, valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar, seu nome é Chico, o velho Chico, homem feito só de amor, seu nome é Chico, o velho Chico, valha-me Deus, nosso Senhor, sonho lindo ver o mundo pelo seu olhar, a esperança, vida eterna, sol de amor no peito, valha-me Deus, nosso Senhor, olhar profundo de quem é, seu nome é Chico, o velho Chico, a paz que todo mundo quer, seu nome é Chico, o velho Chico, Chico Bondade Xavier. Então é a nossa homenagem, é a música que eu mais gosto. Do Chico pedir para Bel, canta aquela música, porque aquela música é quando nós íamos lá com a Casa Transitória, com o pessoal da Federação lá de São Paulo. Era a música que a gente cantava para o Chico, e o Chico ficava todo emocionado. Estou vendo aquela imagem, o Chico sentado na cadeira com aquele paletó azul, todo olhando para o céu, a gente cantando, parecia que ele estava vendo o além, que só a gente não conseguia ver. Parabéns, Abel, um grande abraço, muito bonito. Então, aqui, antes da gente encerrar, as últimas, a TV Espírita Nosso Lar, a Elisa agradecendo, o Derni, meu querido companheiro, agradecendo lá da TV Espírita, a Suzana novamente, e o João Paulo da Cunha. Então, antes de eu pedir para o César fazer a nossa prece de encerramento, eu quero aproveitar e convidar a todos para que conheçam a nossa programação semanal. O canal que antes era para ser uma live, por causa da pandemia, agora tem live e tem webinário,
e nós estamos estreando outros dias também na nossa programação. Então, na terça-feira, todas as terças-feiras, às 22h30, relembrando Chico Xavier, com casos do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Grama. Toda terça, às 22h30. Às quartas-feiras, nós fizemos uma parceria com o programa Didática Espírita de Santos, aqui no litoral sul de São Paulo. Esse programa Didática Espírita estará transmitindo para o programa Espiritismo e Vida o estudo da obra Jesus e a Atualidade, que é a psicografia do Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos também transmitindo ao vivo o estudo desta obra do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Na quinta-feira, às 20 horas, continuamos com as nossas lives de bate-papo e os nossos webinários. E no sábado, às 20 horas, nós estaremos também em parceria com a Associação Espírita Sementes da Boa Nova de Ubatuba, transmitindo em nosso canal o programa Fonte Cristalina, onde se realiza o estudo do livro dos Espíritos, sempre com a presença de um convidado especial, em especial ainda aqueles que são ligados à parte artística, poética, instrumental e assim por diante. Então, terça, 22h30, quarta às 20, quinta às 20 e sábado às 20. Então, é a nossa nova programação semanal do programa Espiritismo e Vida. Como eu disse anteriormente, a nossa intenção era simplesmente fazer live por causa da pandemia, porque o centro está fechado, e no fim, com a ajuda dos benfeitores, o canal está crescendo, e nós estamos aí contando com outras parcerias para poder levar a mensagem espírita ao coração daqueles que precisam. César, antes da sua prece, quero te agradecer, meu boa noite, mais uma vez, muito obrigado, de coração. Você sabe que, mesmo distante, a gente está ligado aí pelo coração, pelo ideal, pela sinceridade no propósito de divulgar a doutrina, e desejo a você, a sua família, ao seu lar, saúde, paz, alegria, felicidade, sucesso, menos frio, porque menos 30 não é fácil, né? E que você tenha uma excelente semana de muitas realizações, como também a todos que nos assistem. A sua despedida e a prece, por favor, para que a gente possa encerrar. Muito obrigado, Davi, eu agradeço a oportunidade. Sei que nós nunca vamos, pelo menos falo por mim, nunca vou me sentir à altura de falar de Chico Xavier. Então, que ele, com o seu amor e paciência, entenda que cada palavra sai do nosso coração com uma profunda gratidão, porque se eu posso externar algum sentimento em relação a Chico, é esse, a gratidão de alguém que nos mostrou a luz quando nós andávamos nas trevas, de alguém que nos mostrou o caminho quando nós estávamos perdidos, de alguém que veio nos buscar quando nós caminhávamos, né, nos equívocos da vida e nos caminhos incertos das nossas, repetindo as nossas infelizes existências do passado. Ele nos deu uma chance de encontrar um caminho, de encontrar a Deus, de encontrar a luz, e que ele receba a nossa singela homenagem, e principalmente eu acho que o que ele mais espera de nós todos é o compromisso, né, de sermos fiéis, como ele foi ao Cristo, à doutrina e ao exemplo que ele nos deu. Eu te agradeço, também desejo a você e a todos aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, muita paz, muita serenidade, muita paz. Os tempos difíceis vão passar, as polêmicas vão passar, sigamos em frente, sigamos trabalhando, sigamos fazendo bem, divulgando o Espiritismo, que é isso que importa. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino peregrino, luz bendita do Pai,
para as nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, as luzes que o Senhor acendeu no nosso caminho. Agradecemos na noite fria e escura, muitas vezes, da nossa alma, as fogueiras que se acenderam aqui e ali. E esta em especial, que foi a vida e o trabalho de Chico Xavier. Que ela possa ter acendido nos nossos corações e reacendido na nossa alma as brasas da fé, da Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Que o Teu amor nos ampare e Ele abençoe a humanidade nestes momentos de luta e de sofrimento. Que nós, mais do que sofrer, possamos aprender com o sofrimento. Que nós possamos ter paciência, mas a paciência que é amiga e aliada da perseverança, do trabalho, do esforço. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos acolha, que o Senhor nos proteja nestes momentos de luta, de conflito e de dor. E no Teu infinito amor, o Senhor permaneça conosco e nos ensine, Senhor, a caminhar e a nunca perdermos de vista a estrela abençoada da Tua presença. Fique conosco, Senhor, nos abençoe hoje, nos abençoe sempre. Então, uma boa noite a todos. Continuemos nos cuidando dos outros que estão próximos de nós. Neste momento, pelo menos para nós aqui brasileiros, de muita necessidade de autoproteção e de proteção àqueles que estão junto conosco. Amanhã, 20 horas, Didática Espírita, apresentação do Vinícius Pereira, a obra Jesus e Atualidade. E na quinta-feira, nós aqui estaremos novamente com mais um webinário com o nosso convidado, Marildo Campos Brito, da cidade de Bauru. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e até lá. Boa noite.